Olá, este é o primeiro programa de uma série especial de 3 programas, onde o ponto de vista vai contar um pouco sobre a história de Campinas. E eu recebo aqui hoje o Agostinho Tavolaro, que é presidente da Academia Campinense de Letras. Bem-vindo, Agostinho. Obrigado. E o Sérgio Capone, que é presidente da Academia Campineira de Letras e Artes. Bem-vindo, Sérgio. Acho que a gente já pode começar, Agostinho, falando da fundação de Campinas, que já tem uma polêmica aí, quando foi, quando falam que foi. Vamos falar primeiro, então, explicando como Campinas apareceu. O que acontece é o seguinte, nos anos 1700, o que acontecia era que os bandeirantes saíam de São Paulo seguindo a margem dos rios, porque era o caminho a se fazer, era o rio, não tinha estrada, era trilha, só qualquer coisa. O problema é que você saindo de São Paulo, passava por Jundiaí, e depois de Jundiaí, era um mato cerrado. Jundiaí já existe. Quando surgiu o Jundiaí? O Jundiaí surgiu em 1718, se eu não me engano. Velho. Tá? Anterior a Campinas. Mas daí o pessoal saía, vinha, tinha o mato de Jundiaí e vinha por quê para cá? Porque Bartolomeu Bueno de Aguiar, o Anhanguera, tinha descoberto ouro em Goiás. Então, procurava-se o caminho para os Goiáses, era como se chamava, para ir procurar as minas de ouro. Então saíam os bandeirantes, vinham a pé até Jundiaí, e ali em Jundiaí sofriam a questão do Mato Grosso, que era uma floresta mesmo, que ali hoje ainda tem alguma coisa, mas era uma floresta. Vinham, atravessavam, e quando chegavam perto da onde hoje é Campinas, o mato se abria, tinha 3 campinhos mesmo, ou campinas. Parte sem vegetação. Sem vegetação, mas que era bom para plantar milho, plantar o que eles comiam ali, deixar o gado, porque na verdade as bandeiras iam saindo, iam deixando gente pelo caminho. Não ficavam, não ia todo mundo, olha, vamos sair em 400, vamos chegar em 400 lá, nada disso. O pessoal ia se arranchando, parando no meio e tudo mais. Então fizeram pousadas aqui nos campinhos. Esses campinhos, só para você ter uma ideia, a Campinas não tinha grandes rios. Não era como o caso de Piracicaba, o Itu e tudo mais. Então, o que acontece? Esses campinhos, ou campinas, deram origem ao bairro de Mato Grosso de Jundiaí. Esse era o bairro. Referência à mata, de que Jundiaí, lá. Não ao Mato Grosso, era os campinhos que existiam depois do Mato Grosso. Bom, acontece o seguinte, então, vinham para cá, se estabeleciam aqui, ficavam então, porque o tropeiro que vinha precisava trocar o animal, precisava dar milho, e milho, você sabe, não chegava no supermercado e comprava, não. Tinha que plantar e esperar nascer e cuidar desse milho. Então eles vinham para cá e depois seguia a bandeira até o seu caminho, até chegar... Aqui era só uma parada de tropeiros. Era uma parada mesmo, entendeu? E uma parada que ficava... Não tinha rio. Na verdade, nós tínhamos 2 córregos. O córrego do Tanquinho. Você sabe qual é o córrego do Tanquinho? Não. Onde é? Você sabe que você vive passando em cima dele. É o da Norte-Sul, ali da Princesa Oeste. Não, Barão de Jaguara. Debaixo da Barão de Jaguara corre esse córrego, entendeu? E o outro era o córrego Proença. E os 3 campinhos eram os 3 campinhos eram o da Barão de Jaguara, um pouco mais para cima, onde é a Francisco Glicério, e outro lá embaixo, perto da prefeitura. Isso era o que tinha de campinho. Eram as campinas onde moravam, vinham e ficavam. Era posada, parava. Só que posada, o sujeito falou, eu não vou continuar. O pessoal para aqui, eu vou plantar milho, vendo milho para eles, troco, porque também trocava as coisas. Bom, começou assim então, e aí se tornou o bairro do Mato Grosso de Jundiaí. É o que veio depois disso aí. E acontece o seguinte, quem veio para cá em 1739, desculpa falar as datas, mas é que nós vamos brigar sobre data daqui a pouco, foi o Barreto Leme. Barreto Leme era de uma família de Taubaté, que veio para cá, começou porque antes o governo dava sesmarias. Sesmaria era uma propriedade que o governo dava para alguém para cuidar de uma área que, por exemplo, a primeira sesmaria de Campinas tinha 1 légua. 1 légua são 6.000 metros, é isso, né? É o que o cavalo anda, exatamente. Campinas começa por causa da capacidade do cavalo andar. Você sai de São Paulo com o cavalo, você chega em Campinas no fim da tarde. Dele andar num dia. Isso. Bom, ele anda
Naquele tempo, com a 9 léguas, 10 num com o dia. que nós temos hoje, calma lá, Mais porque um pouco. aquele tempo o negócio Era mais devagar, era o cavalo no passo. Não era ia- trilha. Para começar, era Era trilha, trilha. não era grande caminho nem nada. E os não. campinhos são importantes porque o cavalo precisava pastar. Na realidade, esses campinhos tinham uma pequena sede, de um tipo de uma chacrazinha, onde se fazia a troca do cavalo ou o cavalo posava para pastar. É o que dá origem aos campinhos. E vinham tudo com jaca. Agora, já que eu estou falando, sabe o que é jacá? O jaca? Sabe aquele Negócio de cesto cesto, de vime? é. Então, aqui, depois alguém falou sobre a fogueira das jacas. Porque vinham aquilo lá, o pessoal vinha, trazia as coisas nas mulas, não é cavalo. Cavalo quem É. quer era muito importante. Na verdade, Era mula. bandeirante andava a pé. Quem tinha cavalo era o Cobrão, tá certo? Era o Fernão Dias Paz Leme, a maior parte do pessoal não era. Fernão Dias tinha canoa. Canoa também, mas andava de mula. Quer dizer, era mula para carregar mesmo, e índio que carregava também. Escravo ainda não tinha. Mas tinha índio, mas escravo índio, não escravo negro, isso não existia. Mas o que acontecia? Vinham ficar. E aqui tinha uma festa que era a Noite das Fogueiras de Jacá. Porque o pessoal chegava. Mas isso antes da chegada do Barreto Leme. Isso antes. Não, começando já com o Barreto Leme, mas por quê? Vinha o Jacá, de São Paulo até aqui, trazendo coisa, arrebentava tudo. Então aqui pegava jacá novo e tacava o fogo. Era uma festa, Noite das Fogueiras. Devia dar um fogo Bom, bonito, hein? daí o Barreto Leme veio para cá e organizou um pouquinho mais a coisa, mas organizou do jeito dele. Quer dizer, quando ele veio mais gente com ele. Então ele começou a aumentar a povoação. Campinas tinha 30 casas, mais ou menos, quer dizer, depois com ele. O que acontece é que existe uma polêmica muito grande sobre a data exata da fundação de Campinas. Porque, veja, a fundação de Campinas, segundo Jolumar Brito, que era um historiador campineiro, teria ocorrido em 1739. Já o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo diz que não, que foi em 1774, porque daí foi quando Campinas, o que existia, foi elevado à freguesia. Freguesia era uma denominação da igreja, tá certo? E que o Morgado de Mateus, que era o governador da província de São Paulo naquele tempo, e daí sim ele baixou a ordem para que se tivesse a freguesia de Campinas, que se chamava... São Carlos. Não, São Carlos vem depois. O que se chamava até, o nome era muito simples, o primeiro nome de Campinas assim foi Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas, do Mato Grosso de Jundiaí. Por quê? Isso em 1774. 1739 ainda. 39 lá ainda. atrás. 39. Ah, não. Freguesia A 74. freguesia veio em Freguesia só em 74. Mas E São para Carlos- dizer que era freguesia já existia, 1820. então, tá certo? Depois, Campinas teve mais nomes. A Vila de São Carlos foi elevada a vila. Você sabe por Isso em que que ela ano? chamava São Carlos? Não, por quê? É interessantíssimo. Fala. Porque o primeiro filho de Dom Pedro I era Carlos. Sim, E a cidade recebeu o nome de São Carlos em homenagem à criança que havia nascido e que morreu. Aí Dom Pedro II, Dom Pedro Primeiro. Não, o primeiro filho Não. de Dom João VI chamava Carlos. Isso, tá. Ok? Bom, daí acontece o seguinte, depois Campinas se chamou Vila de São Carlos e em 1842 só é que recebeu o nome de município de Campinas. Mas começou como bairro de Jundiaí. O bairro de Jundiaí foi crescendo, daí nós tivemos, então, falando sobre o crescimento da cidade, não oficial. Depois do Morgado de Mateus, autorizou Barreto Leme, que já estava nessa época com 70 anos. Barreto Leme já tinha 70 anos. Isso em 1774. 1774. Quer dizer, daí sim autorizou a fazer arruamentos e tudo mais, que a cidade, o pessoal já morava aqui. Então, de 39 a 74, Campinas ainda era um bairro de Jundiaí. Era o bairro bairro de Jundiaí. do Mato Grosso de Jundiaí. E esse Chamava- arruamento todo esquadrejado, já conforme determinava as leis Certo. urbanísticas da época. Interessante. Mas o importante é o seguinte,
a perlenga, bonito nome, né? A discussão que se pôs era o seguinte, inclusive autores campineiros, o Celso Maria de Melo Pupo, por exemplo, diz, não, é 74, porque se baseou no quê? Se baseou em batismo, certidão de batismo em que dizia, na igreja naturalmente, porque não existia registro civil, se baseou em certidões de batismo dizendo que fulano de tal nasceu no bairro do Mato Grosso, das Campinas do Mato Grosso, de Jundiaí. Só que, veja, eu peguei isso, eu não sou tão velho assim não, viu? O cabelo branco eu uso para disfarçar. Mas, na verdade, o que acontece? Eu peguei isso quando eu era criança, e talvez vocês tenham, o Toniel que está me acompanhando não aparece aqui, mas era do Paraná. Sabe quanto tempo se levava para registrar uma criança, ou para batizar uma criança? Não. Não tinha padre. Só batizar quando tinha padre. Os missionários, por exemplo, quanta gente batizaram, estou falando dos jesuítas, quanta gente batizaram acima dos 20 anos de idade. Porque, veja assim, para ir a pé, das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí até Jundiaí, não era fácil. Quer dizer, se não tinha padre que passasse, não ia ser batizado. Então não tem nenhum documento que comprove que Campinas foi fundada em 1739? Não existe isso. O documento da época não existe. Existem depoimentos que foram ditos. Por exemplo, o Frei Antônio de Pádua, que nós vamos falar dele daqui a pouco, o Frei Antônio de Pádua relata que em 1744 foram registradas mortes de gente das Campinas de Mato Grosso. Agora, se morreu... Enterrou em Jundiaí. Não, morreu e enterrou em Jundiaí. O cadáver ia o dia inteiro no sol aí. Quando ia. Até chegar em Jundiaí. Quando ia. Normalmente era a cova feita e os municípios começavam a ser com o cemitério. E isso você vê até hoje. Tem um número da população de Campinas dessa época, de 1730 até 1770? Era muito pequeno. 4 mil habitantes, mais ou menos. Não, antes disso falava-se em 30 casas. Cada casa com 5 habitantes. Vamos falar para família grande, 8 habitantes, 240 pessoas. E por isso que era bairro. Como você tem... você é novo ainda, mas aqueles telespectadores que estiverem nos vendo e se lembrarem com a minha idade, 70 anos, do que eram as populações anteriores, era coisa muito pequena. Realmente... no Paraná, por exemplo, que foi o norte do Paraná, que você sabe que o norte do Paraná foi colonizado principalmente por Campinas. Sabia disso? Não sabia. Qual que é a história? O desenvolvimento do norte do Paraná, nós tínhamos uma companhia aqui em Campinas que cuidava da colonização lá, que vendia os imóveis, as terras, né? Porque era só terra. Mas começava assim, o sujeito ia, comprava a terra, vou morar lá, tá certo? Não tinha invasão, naquele tempo era diferente. O sujeito ia, se estabelecia, montava o seu sítio, a sua fazenda ou granja, normalmente era sítio mesmo, porque o sítio era primeiro para a autossustentação dele. Ou seja, o que ele plantava? Milho, arroz, feijão e o pomar para comer. Era o que tinha. Levava uma vaquinha e com a vaquinha ele ia se virando lá para dar comida para os filhos. Filhos tinham normalmente de 8 a 12. Era o normal. O padre Landel de Moura, que talvez seja mencionado em seguida, ele era de uma família de 14 irmãos. Dois deles foram padre, ele e um outro padre que foi padre aqui, Espírito Santo do Pinhal, perto de Campinas. Agostinho, a gente volta já continuando falando vamos continuar, desse ponto que a gente parou. Esse é o primeiro programa do Ponto de Vista que trata sobre a história de Campinas. A gente volta daqui a pouco. A gente está de volta com o Ponto de Vista, falando sobre a história de Campinas. Agostinho, você veio contando da história sobre as duas fundações até 1770. O que a gente teve entre 1770 até 1830, mas antes disso, tem a história da primeira missa também de Campinas, né? Como é que é? Veja, criada a freguesia... Isso em 1774. O bispo de Jundiaí era o Frei Manuel da Ressurreição, que é nome de rua em Campinas também. E ele designou o Frei Antônio de Pádua, que na verdade era Frei Antônio de Pádua Teixeira, até tinha o nome de Teixeira também, para cuidar daqui e rezar a primeira missa. E foi rezada a primeira missa, então,
aonde hoje é a estátua do Carlos Gomes, ali na praça mesmo. No que túmulo, hoje, onde é exatamente o túmulo. Tá, é o túmulo do lado do Jockey Club, em frente à Igreja do Carmo, naquela praça. E foi rezada essa primeira missa. Nós temos até um quadro muito importante do Salvador Caruso, que é um quadro muito bonito, feito em 1954, se eu não me engano, sobre a primeira missa. Apenas que esse quadro está desaparecido. Teremos que localizar. Mas Frei Antônio de Pádua rezou, então, a primeira missa. E tivemos alguns fatos interessantes. Por exemplo, tivemos o milagre da vaca. Sabe o que foi o milagre da vaca? O padre da Igreja do Carmo foi acusado de ter sumido com o ostensório valioso que tinha na igreja. E foi objeto de um processo. Esse processo correu, então, no Fórum de Campinas daquele tempo. Ele foi defendido, inclusive, por um advogado, que os advogados daquele tempo eram formados em Coimbra. Então, um já morava aqui em Campinas e fez a defesa dele. Só que a população toda, imagine, o padre responderam a um processo na Câmara Municipal, porque não era juiz, era a Câmara que julgava aquilo. Toda a população lá, ele está sendo julgado, de repente, começa a tocar o sino. E não tinha ninguém, o sineiro estava lá com ele também. Daí foram ver, sabe o que era? Uma vaca tinha entrado na Igreja do Carmo, e você sabe que o sino é tocado com uma corda, o suor da mão do sineiro sempre fica. A vaca entrou, vaca gosta de sal, pegou aquilo, viu, começou a morder o sino, a corda do sino. E é milagre, milagre, ele foi absolvido. O advogado quase não teve trabalho. E a primeira missa ela foi em 1774? Foi em 1774. Daí sim foi a criação da freguesia, daí oficial. Tá certo? E a minha questão é o seguinte, para mim é 1739, porque você não precisa ter certidão de nascimento de uma cidade. São Paulo começou com o Colégio dos Jesuítas em 1554. Ninguém fez lá para dizer, olha, a ata fica criado o município de São Paulo, nada disso. Começou com o colégio e ficou o Colégio São Paulo ali onde é hoje. Agostinho, outro ponto é a cana-de-açúcar. Quando que a cana-de-açúcar chega? Porque ela foi o primeiro, primeiro desenvolvimento econômico. Veja, o primeiro realmente foi o milho que se plantava para dar para os tropeiros. Daí começa a vir a cana-de-açúcar, logo em seguida. Porque eu não sei, o telespectador talvez não saiba, mas o grande produto do Brasil, nós estamos falando sempre de Brasil colônia, viu? Não estamos falando de Brasil, estamos falando Brasil colônia de Portugal. O grande produto de exportação do Brasil era o açúcar. Primeiro nós tivemos o ciclo do açúcar, depois tivemos o ciclo do ouro e em seguida tivemos depois o ciclo do café. E depois a industrialização já. Mas o açúcar começou a ser plantado nessa época, já era plantado antes. Mas daí se desenvolveu mais até o começo do 1800, tá certo? Então tivemos o ciclo do açúcar e tivemos então, em 1797, tivemos o quê? A instalação do primeiro Conselho Municipal. O que era o Conselho Municipal? O Conselho Municipal era a Câmara Municipal, que era constituído pelos homens bons. Mas a gente não tinha antes um conselho que julgava? Não tinha. Não. Na verdade, a autoridade, aquele tempo, que deveria ser a Câmara, era o capitão-mor. Existia o capitão-mor do Estado, mas existia também o capitão do Estado, perdão, da província, não existia Estado, né? O Estado veio depois só com a República. Mas era o capitão-mor que era o administrador de todo o conglomerado de casas. Quer dizer, no caso, o administrador da freguesia, que não era, ele poderia ser um soldado, um miliciano, mas normalmente não era alguém que era pego para ser o capitão-mor, entendeu? E então esse capitão-mor é que decidia sobre a administração da cidade, para dizer, olha, aqui o senhor precisa levantar o muro. Era colocar a cerca, tá certo? Ou resolvia os casos assim por cima, os casos, por exemplo, a vaca do fulano de tal entrou na plantação do outro e comeu tudo. Devagar quando. Aliás, isso tem na Bíblia também, é interessante. Na Bíblia também existe a mesma coisa de vaca entrando para comer a comida do
do outro. Isso é no caso de um julgamento. Sendo o caso de julgamento. Mas não se julgava e tal. Depois, em 1797, criou-se o Conselho Municipal, que eram os homens bons, que o voto não era secreto, certo? Votava-se a descoberto, mas só votava... Só os homens. Só quem tinha propriedade. Porque, veja, na verdade, o que acontece? Quem é que tinha interesse no desenvolvimento da cidade? É só quem tem alguma coisa a perder. Se você não tem o que a perder, o que você vai decidir? Porque é difícil, tá certo? E naquele tempo nós não tínhamos, como temos hoje, os direitos individuais que existem, que precisa preservar, nada disso. Quer dizer, o direito que existia era aquele que decidia o administrador. Você poderia pedir ao governador da província daquele tempo, que era então, no caso, estamos falando do Morgado de Mateus naquele tempo, tá certo? O Morgado de Mateus era um nobre que veio de Portugal e se estabeleceu aqui por ordem do rei de Portugal. Não vou citar o nome dele, porque ele veio, ficou aqui e... bom, nós tínhamos a rainha, Dona Maria Louca. Maria I, que era Maria Louca. Louca porque era louca mesmo, ficou. E por isso que o Dom João VI, que era o filho dela, estamos falando ainda antes de 1800, o filho dela era regente. Por quê? Ele não podia ser rei porque ela existia. Então ele era o regente que cuidava das coisas do reino, porque ela era louca. Louca mesmo. Completamente barrida, entendeu? Mas ficou, e ela morreu em 1816, se não me engano. Morreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1816. É só para entender, quem governava Campinas de 1774 até 1800? Não, até 1797 era o Capitão Mor, de Campinas. Ele mudava? Ou tinha ele mudava, podia ser mudado. Porque o Capitão Mor também, ele prestava o serviço e não era remunerado. Então, e não era patente de capitão, era nome. Não era, recebia um nome. Não era do Exército. Era alguém só destinado a cuidar. Mas acontece, interessante, só me permite... Fala. Durante a Revolução de 1893, o Alberto Sarmento, que pouca gente sabe quem é, era doutor Alberto Sarmento, mas ele vai lutar na cidade de Castro com tropas campineiras. Mas isso em 1893, 100 anos depois. Com o título de capitão. Porque na verdade, vamos falar agora o seguinte, já que se entrou, o Brasil, com a independência em 1822, criou a Guarda Nacional. Guarda Nacional era o seguinte, recebia o título normalmente quem tinha dinheiro para comprar o título. E ganhava um uniforme, um fardão e uma espada. Então você tem uma série de guardas nacionais. E Guarda Nacional você tinha, então, dependendo do dinheiro que tinha para comprar, ou era capitão, ou era major, ou era coronel. Títulos, né? Comprava o título. E tirava as fotografias. Você vai ver nos registros históricos fotografias solenes do cara com farda mesmo, uniforme, espada, Guarda Nacional. E Agostinho, o que mudou para Campinas a partir de 1808, as três primeiras décadas do século XIX, com a chegada da família real aqui para o Brasil? Veja, a chegada da família real foi muito importante para a história do Brasil, de modo geral. Mas Campinas, nesse tempo, ainda era pequenininha. Campinas não era importante. Não era nem sequer comarca. Quer dizer, não tinha judiciário aqui. Era, como eu disse, era a Câmara Municipal que cuidava disso daí, de todo, porque tinha sido criada em 1797. Então, Campinas não tinha maior importância. As grandes cidades de São Paulo, naquele tempo, eram Itu, Jundiaí, Mogi-mirim, porque interessante é que Mogi-mirim, por causa do rio Mogi-mirim e Mogi-guaçu, surgiu antes de Campinas também. Porque o pessoal saía de Jundiaí pelo rio e chegava até lá. Você tinha também, eu citei essas três, né? Tinha mais duas. Taubaté. O Barreto Leme vem de Taubaté. Taubaté era importante porque era o caminho do Rio de Janeiro. Você sabe quanto tempo demorava para vir do Rio de Janeiro até São Paulo, de navio à vela? Não. Uma semana, no mínimo. E se fosse por comboio de animais, era quase um mês. Porque, veja, você tinha que descer do rio ou subir daqui até o Vale do Paraíba, atravessar o Vale do Paraíba para chegar no Rio de Janeiro
com a serra do Que rio. hoje é o ali, caminho que você faz pela Dom Pedro e pela Dutra. pela Dom Pedro e pela Dutra. É o Aliás, Dutra- era o mesmo caminho. Seguia-se apenas o rio Paraíba, o Paraíba do Sul, que também tinha problemas de navegação naquele tempo. Mas era o que fazia. E se fazia como? Carregava-se os botes, bote não, eram barcos que eram troncos enormes de Canoas. coisa, não, canoa é leve, era tronco mesmo. Você conhece o documento do Empurra em São Paulo? Não. Em frente de Ibirapuera? Sabe aquele documento que fica todo mundo de pé do lado da coisa? Do Bexerê lá. Empurra. O monumento, né? É o monumento do monumento. Bexerê. Tá? Mas, e Campinas tinha uma grande vantagem. A floresta de Jundiaí, o Mato Grosso de Jundiaí, tinha madeiras excelentes. E isso ajudava muito, então. Quer dizer, mas o pessoal ia para Mojimirim e Mogi Guaçu. E ficava lá. Mas daí, então, o que aconteceu? Campinas era pequena ainda. Até 1808, Campinas era muito pequenininha, não tinha quase nada. Tinha o que... Era pouco mais do que era a Pousada dos Tropeiros. Já tinha uma cidade... Qual que era a população de Campinas nessa virada do século XVIII Nessa virada do XIX? século, você já estava mais ou aumentou. menos... 4.800 e 1.775. Tá certo? Tá. Sendo que desse tanto, 3.000 já eram escravos. A população de escravos daí era grande, certo? Então, realmente era esse o número que tinha. Mas, se você pegasse a população todinha, era um mínimo. Quer dizer, não era importante para ninguém ainda Campinas. Campinas começa a ser importante a partir do momento em que nós temos a lavoura do café. Daí sim a coisa fica, são os barões do café que vieram. Já na primeira metade do século XIX. Da primeira metade do século XIX. Ou seja, a partir do 1815, mais ou menos, começam a vir os cafeicultores. Que o café começou no Vale do Paraíba e veio para cá, tá certo? E então daí nós depois tivemos os barões do café, e desculpa, eu vou sair da data só para falar uma coisa de barão do café. Eles eram riquíssimos. Usualmente passavam, e os telespectadores não sabem disso, passavam 6 meses residindo no Brasil e 6 meses residindo na Europa. E quando embarcavam para a Europa, levavam a família todinha, a criadagem, e levavam, sabe o quê? Vaca para dar leite, porque não confiavam nas vacas francesas. Vaca para dar leite para as crianças. E eram famílias grandes também. Mas para você ver o poderio econômico que tinham os barões do café. Na época. Certo. Agostinho, a gente volta já daí contando então Ótimo. a história da Câmara de Da Campinas, Câmara, perfeito. desde a formação até hoje. Ótimo. Esse é o Ponto de Vista, primeiro programa que está falando sobre a história de Campinas. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o Ponto de Vista falando sobre a história de Campinas e agora a gente vai dar um enfoque maior aí na Câmara de Campinas. Você já tinha dito, Agostinho, que ela começou como um conselho em 1797. Exatamente. Como é que foi a partir daí? Bom, E como é que funcionava o conselho, né? Porque a Exatamente, Câmara acumulava a função de legislativo e judiciário. Legislativo, judiciário e executivo. No começo eram os três Ela poderes. fazia o Se me permite, tinha um detalhe sobre essa Câmara. Ela funcionava exatamente, já não tão cedo, mas quando ela foi construída, já na virada do século para frente, onde é hoje o monumento, o túmulo de Carlos Gomes, bem ali. E essa Câmara tinha, funcionava a intendência, que era o intendente, era o presidente da Câmara, funcionava como prefeito, a Câmara, uma escola para crianças, uma cadeia, um matadouro. Tudo no mesmo prédio. E o Pelourinho era ao lado. Então você imagina que esse prédio que tinha no máximo 200 metros quadrados, tinha tudo isso e funcionava tudo ao mesmo tempo. Era uma loucura. E o Pelourinho era muito interessante, é interessante mencionar, o Pelourinho ficava no Largo Santa Cruz de hoje. Não, ao lado da Câmara tinha outro Pelourinho. Não, mas depois eu vou citar agora o enforcamento do Tinha Elesmão, três ficava. forcas O em que Campinas. era o Pelourinho? Primeira coisa, vamos descrever para os telespectadores o que era o Pelourinho. O Pelourinho era aquela placa de madeira em que passavam 2 buracos onde passava o pé do criminoso que ia cumprir a pena, 2 para as mãos dele e outro para a cabeça. E ele era colocado ali, normalmente era colocado nu e era açoitado, chicoteado nos pés, era chicoteado nas mãos e nas costas.
E isso, às vezes, só para obter dele a confissão e tudo mais, e às vezes era só para cumprir a pena, porque além disso ele ia ser enforcado. Então, por exemplo, o Largo da Santa Cruz, durante muito tempo foi chamado Largo do Enforcado. Você sabe por quê? Porque um escravo elesbão foi condenado ao Pelourinho ao enforcamento ali. E então ele foi enforcado ali no Largo de Santa Cruz, hoje ali no Cambuí, né? E o interessante é que as penas eram, outro dia alguém mencionou, dizendo, não, as penas eram cruéis, tudo mais, falando de Tiradentes, porque foi esquartejado, aquele negócio todo. Mas, na verdade, pena, aquele tempo, a pena do eslebão foi ser enforcado e depois separado os seus membros e mandado a cabeça dele para a capital, em São Paulo, para ser exposta em praça pública. Era assim que se fazia. Tudo isso porque ele matou o seu dono. Engraçado que o dono do Elesbão era de Jundiaí. Então isso é bom, né? E ele matou o dono e foi condenado. Agora, havia um interessante detalhe na legislação com respeito ao açoite. Não se podia dar mais que 100 chicotadas, porque a pessoa morria. Não aguentava. Agora, o pior que o açoite e que a forca, eram muitos que eram condenados a galés perpétuas, que ficavam naquela cadeia da intendência por toda a vida. Então, quando você falou no rio que passa embaixo do córrego do Tanquinho, que está canalizado, quem o canalizou foram esses condenados a galé perpétuas. E é uma obra interessante, se você vê todo de tijolo, assim. Muito galé é trabalho esforçado, entendeu? Quer dizer, então, é aquele que você vê no cinema hoje ainda, nos Estados Unidos, o cara com as bolas no pé trabalhando. Tá? Vamos então retomar a história da Câmara. Certo. Aí o Conselho, ele tinha o Conselho, poderes. veja. O que veio depois? Até quando Tá. durou o Não, Conselho? veja, o Conselho é interessante. Eu vou mencionar para você o primeiro Conselho, porque o capitão Mor, que era o Camargo Paz, que hoje é rua em Campinas também, era membro do Conselho. Nós temos o capitão Mor, então, o Barbosa da Cunha, que é rua em Campinas também, era do Conselho. Guanabara, essas ruas. Certo, estão tudo no Guanabara, exatamente. Camargo Pimentel também é ali. O vereador ainda tinha o Bernardo Guedes Barreto, José da Rocha Camargo. Então, esse era o conselho que decidia quem a administração, porque tinha o capitão Mor, que era o Camargo Paz. Tinha os intendentes depois que iam se sucedendo. E nós tivemos, então, conselhos, depois chamados câmaras municipais, tá certo? Nós temos hoje, eu acho que nós estamos hoje na 88ª Câmara, ou seja, a Câmara número 88 municipal. E mudaram as funções. Durante muito tempo, durante esse primeiro período, a função do Conselho era legislativo, fazia as leis, judiciário e administrativo, quer dizer, fazia tudo, julgava os casos e administrava. Isso foi em que período? Até que ano? Isso foi até mais ou menos 1808 também, na chegada da família Aí real. Depois ela assumiu só a função de Câmara ou não? Não, ficou como Câmara ainda, mas teve o intendente, que era o presidente da Câmara, de um modo geral, que ficava também que era o prefeito. O nome não era prefeito, mas era isso que... O prefeito aparece com a República só. Tá, o prefeito só vem com a República depois de 1889. E a Câmara era muito importante. Como eu disse, eram os homens bons e era a gente responsável pelo que fazia realmente. Por quê? Das cidades pequenas, até hoje, você tem isso. Você tem o membro da Câmara respondendo aos habitantes. Quando você pega uma cidade de 1 milhão de habitantes, é diferente. Muita gente vota, nem sabe quem é o vereador e tudo mais. Mas naquele tempo não. Existia. Hoje em dia você tem os meios de comunicação, como a TV Câmara, que ajudam então o povo a entender o que é a Câmara, o que se faz na Câmara e qual é a importância da Câmara. Porque, veja, para nós, agora vamos falar sobre a organização do Brasil, nós somos uma federação. Então nós temos 3 entes federados. Nós temos o município, o Estado e a União. E o legislativo é importante para fazer as leis. O grande problema no Brasil é que tem lei demais. Esse é o mal que nós temos aquilo, principalmente no âmbito federal, aquilo que eu chamo de diarreia legislativa. Fazem de tudo que é lei, mas, na verdade, a função principal das câmaras era legislar e administrar a cidade, mas pegando os problemas da cidade
e levando ao intendente, que era normalmente da Câmara também. Olha, a rua tal precisa ser consertada. Os chafarizes eram muito importantes. Por que era importante o chafariz? Hoje você conhece ainda o chafariz do Largo da Estação. Em Preto, hoje é a Estação Cultura. Você tem o chafariz no Largo do Pará também. Porque naqueles chafarizes, o que você tinha era a água para os cavalos. Porque, veja, você não tinha veículo a motor. Mas, e para se lavar a roupa também. A água para a cidade inteira vinha do chafariz. Vinha do chafariz. E tinha um na Rua Ferreira Penteado que foi retirado recentemente, que na parede de uma casa. Isso, a água de serviço era carregada pelos escravos, levada de casa em casa, não tinha água enganada. Agostinho, a gente está quase terminando. Tem uma história interessante também que o Sérgio está para contar do padre. Qual que é, Sérgio? Eu tenho, digamos assim, muita história interessante para falar sobre isso. Que daí já é um pouquinho mais para frente. Até completando a questão das galés perpétuas, voltando ali, uma coisa interessante é que quando mudou o óleo de baleia substituído pelo gás, todos se mataram. Todos os presos da intendência. Mas por qual motivo? Porque as galés perpétuas eram um castigo muito pior do que continuar vivo. Era melhor morrer do que continuar vivo naquela situação. Interessante isso, eu lembrei agora. Aliás, falando só sobre óleo de baleia, José Bonifácio de Andrade Silva, que a gente conhece como patriarca da independência, ele tinha uma frota de baleiros. Ele era baleeiro. Extrair, porque óleo de baleia era um negócio muito importante para a economia. Por que era importante? Primeiro para a moda, né? Sabe por quê? Espartilho das mulheres era tudo com... couro da baleia. O couro da baleia e com os estiletes que formavam, não era mola de ferro. Então era importantíssimo para isso daí. O óleo de baleia porque era para luz, lamparina. O óleo, você não tinha querosene. Querosene aparece em 1860, mais ou menos, com o Coronel Drake lá nos Estados Unidos, entendeu? Realmente era óleo de baleia que se usava para tudo. Agora, eu voltando ao que eu volta ao padre. Não é só o padre. Todo esse período da história de Campinas, digamos, ele tem uma significância muito grande para Campinas e para o Brasil. Por exemplo, é impossível falar desse período sem falar do padre Regente Feijó, que aqui foi, digamos assim, uma pessoa ainda no início de carreira de padre, como professor e pároco. Ele não chegou a ser pároco, mas era uma pessoa de distinção e que no fim vai ser regente do Império. Outro padre, que naturalmente não é bem deste período, mas vai ser posterior, mas que é importante que o telespectador tenha noção da sua existência, porque não é bem ventilado, é esse padre Landel, Roberto Landel de Moura, ou como diz Agostinho, Landel. Que ele era daqui de Campinas. Ele era daqui de Campinas, vindo de Pinhal, não é, Agostinho? Não, Pinhal era o irmão dele, que era o irmão dele. Era o Agora, Guilherme, o que acontece é o seguinte, se perguntarem a você ou a qualquer pessoa quem inventou as ondas, descobriu as ondas artesianas e quem as usou tecnicamente para produzir imagem de televisão, som de rádio, ou seja, a transmissão da mensagem sem fio, todo mundo vai dizer que o primeiro a fazer isso foi Marconi, na Itália. Só que quase 2 anos antes de Marconi, a primeira transmissão de rádio, e não por telégrafo, porque Marconi não inventou o rádio, ele inventou o telégrafo sem fio, que passava pulsos. Mas quem passou a voz humana pela primeira vez foi esse padre Landel de Moura. Mas isso aqui em Campinas? Ele desenvolveu o laboratório todo aqui em Campinas, e isso na década de 90 do século XIX, né? 1890. 1890, a primeira transmissão de rádio foi em 93, aqui em Campinas, teste. Em 94, em São Paulo, ele transmitiu da Avenida Paulista para Santana, 8 quilômetros de distância, a voz humana. Depois ele apresentou esse projeto fora do país também, né? Ele foi muito infeliz que quando ele voltou de São Paulo, as carolas da cidade, talvez motivadas por gente que não gostasse do padre, porque ele tinha muitos inimigos, quebraram todo o seu laboratório. Isso foi... Era obra do demônio. Era obra do demônio passar a voz de um cômodo para o outro, de um lugar para o outro. Até o bispo também se indispôs com ele, tanto que ele foi removido de Campinas
porque ele estava se sentindo muito mal e a cidade se sentindo mal com a presença de alguém que fazia magia. Agora, para ter uma ideia, Marconi, quando teve o seu instrumento para ser testado pela Marinha Italiana, o presidente da Itália, que não era presidente naquela época, era o rei, né? Vittorio Emanuele, ele colocou à sua disposição toda a esquadra italiana. Mesma coisa aconteceu. O padre Landel foi ao presidente Rodrigues Alves, pediu a ele 2 navios da Marinha, não a Marinha toda, só que teve a infelicidade de falar com o secretário. E o secretário, no momento em que o padre Landel disse que tinha o poder de transferir a voz humana até para outros mundos, outros planetas, que a gente sabe que hoje é possível, né? Ele foi tido como louco e a coisa parou por aí. Depois, como ele não tinha o laboratório, ele vai aos Estados Unidos e lá teve que reconstruir todo o seu equipamento. O que me parece interessante é que ele só vai conseguir a patente nos Estados Unidos em 1904. Quando já o Marconi já tinha feito a sua patente, você entende? Não, uma década não chega a ser, mas o Marconi já tinha feito a patente dele. Depois do teste. Agora, ele além do rádio, do telégrafo sem fio, ele faz mais invenções interessantes que hoje são usadas. Ele é o precursor da fibra ótica, porque ele foi o primeiro a usar a luz para transmitir som. Então, esse sistema todo que nós temos hoje de fibra ótica, que transmite dados de computadores, basicamente, a pedra fundamental disso foram as experiências do padre Landel, que transmitiu luz com o telefone sem fio, que ele chamou de telefone sem fio, que era transmitido pela luz e não pela onda artesiana. Ele chegou a fazer um estudo também sobre a televisão. Eu não sei até que ponto ele teve sucesso. Mas isso nós estamos falando em 1904. É muito cedo, muito antes de todo mundo, você entende? E por algum motivo ele fica obscuro na história da cidade e do Brasil, né? Ainda não tem o devido respeito pelo nome do padre Landel. Deixa eu só fazer uma observação. Já acabou o nosso tempo. Acabou? Já está rapidinho, mas pode falar. Não, só você falou de telefone, só para você ter uma ideia, Campinas como era progressista. Em 1878, 2 anos depois do Graham-Bell ter inventado o telefone, Campinas fez uma transmissão telefônica aqui dentro. E é interessante porque, não sei se você conhece o episódio, você tem que gravar, é que o imperador Dom Pedro II estava na Feira Mundial de Nova York, em 1876, quando o Graham-Bell expôs o seu aparelho. Ele foi lá onde estava. E o Graham-Bell falou, fica aqui então, e foi lá adiante. A hora que começa, ele faz a transmissão, ele pega e fala, isso fala! Ninguém tinha ouvido falar. Isso é uma coisa interessante para se mencionar, viu? Isso dá para tratar para frente. É para passar para frente, tá? Obrigado por ter vindo, Sérgio. Ótimo, obrigado. É um prazer. Querendo, estamos de volta, sempre que nos convidar. Obrigado. Esse foi o Ponto de Vista, que contou a história de Campinas. A gente ainda vai ter mais 2 programas contando a história de Campinas até os dias atuais. Até o próximo.